Vamos lá então, né? Finalmente a gente começa a falar de pré-modernismo, para a gente entrar de vez na matéria do terceirão, que é o modernismo. O que dizer do pré-modernismo? Vamos lá, bem tranquilo. Vocês viram aí que é mais ou menos de 1900 a, claro, 1922, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna lá em São Paulo. Então esse momento chamado pré-modernista, ele vai acontecer mais ou menos de 1900 até 1922. Comecinho aí do século XX, início do século XX. E nós tínhamos, olha o que estava acontecendo no Brasil. 1881, a febre do lançamento do livro do Machado de Assis, inaugurando o realismo no Brasil. Também no mesmo ano, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, outro sucesso. Nós tivemos as séries de poesias do Olavo Bilac, Via Láctea e etc. Ou seja, estava acontecendo o realismo, acontecendo o parnasianismo, acontecendo o naturalismo e ainda Cruz e Souza com o simbolismo. Ou seja, de 1881 até 1900, esses movimentos estavam fervilhando, todos ao mesmo tempo. Todas essas escolas literárias aconteceram ao mesmo tempo. E o pré-modernismo? Primeira coisa, ele não foi outra escola literária, não foi outro movimento. O pré-modernismo, e eu quero que vocês anotem isso, ele foi apenas uma ponte. Apenas um momento de transição para a era chamada moderna. Então esses primeiros anos do século XX foram de transição para o que nós chamamos de modernismo. Mas se não foi uma escola literária, como que faz então? A gente tem que entender como que foi essa transição, porque aqui estão as sementes da coisa nova que está por vir, que é a semente da era moderna. Mas ao mesmo tempo não houve rompimento. Isso é muito interessante. Se alguém perguntar por que não foi uma escola literária, por que não foi um estilo de época, porque não teve rompimento. Sempre que vem uma escola literária nova, ela vem com um rompimento, ela tenta combater a anterior, ela tenta romper com a anterior. O romantismo rompeu com o clássico. O realismo rompe com o romantismo. O parnasianismo tenta se afastar do romantismo. Já o pré-modernismo, ele tem os pés no passado, nesses movimentos que estavam acontecendo, realismo, parnasianismo, naturalismo, simbolismo, e ao mesmo tempo ele já traz características, sementes mesmo, do que seria o modernismo lá na frente. Ou seja, ele fica nessa transição, ele não consegue romper. Então não é uma escola literária nova, é apenas um momento de transição. Isso é só notar isso, não esquece isso. Contexto histórico. Tem contexto histórico? Tem, porque no Brasil agora, olha, depois de proclamação de república, e aí a gente vivendo a época da República Velha, República da Espada. E ela não foi chamada à toa de República Velha ou de República da Espada. É porque o grupo de Deodoro e companhia tinha que consolidar a República. Para consolidar a República, meus amigos, a espada, ela comeu solta no Brasil. E nós temos, claro, grupos em vários lugares do Brasil que não aceitaram caladinhos essa mudança de monarquia para uma república. Nós tivemos os estados que queriam se separar do Brasil, assim como aconteceu com a colônia da Espanha.
A Espanha, você viu que perdeu tudo. Cada estado virou um país. É por isso que nós temos Argentina, Peru e Chile e por aí vai. Bolívia. Enquanto o Brasil, a grande colônia portuguesa, tentou segurar cada estado, cada capitania, tentar segurar todos, não deixar ninguém sair do grupo. Só que aqui começou os movimentos, todo mundo querendo sair. Rio Grande do Sul querendo sair fora da brincadeira, querendo ser um país independente. A Revolução Farroupilha. É bem nesse momento histórico que tem a Revolução Farroupilha. Na Bahia, não foi nem um grupo tentando separar a Bahia, mas uma cidadezinha chamada Canudos. E era uma cidadezinha, cidadezinha é maneira de falar. Naquele momento, era uma aglomeração grande no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Arraial de Canudos tinha por volta de 25 mil pessoas. Só perdia naquela região nordeste para Fortaleza. Então era a segunda maior aglomeração humana do Nordeste. O Arraial de Canudos. E Canudos é um caso especial, um caso interessante, porque o exército praticamente dizimou Canudos. Aquela população ali, mais de 5 mil pessoas foram literalmente assassinadas pelo exército. Por isso que é a República da Espada. Porque passava na espada qualquer um que se opunha. Ou que nem se opunha, porque o pessoal de Canudos nem dá pra dizer que eles se opunham. O pessoal do Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul não eram inocentes. A Revolução Farroupilha foi realmente uma tentativa de independência do Rio Grande do Sul, de formar um país independente. E claro, o exército colocou eles no lugar deles. E nós tivemos a revolta da Chibata, porque muitos oficiais do exército, no caso os negros, isso é outra coisa que tem que entender nesse contexto. Quando os negros receberam a famosa abolição, quando a carta da Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, os negros não receberam nada. Eles não receberam terras, eles não receberam empregos, não teve escola para eles. Os fazendeiros não quiseram negros para trabalhar. O Brasil tratou muito mal a abolição. A abolição foi uma palhaçada no Brasil. A palavra é essa. Foi uma abolição estúpida, que não gerou nenhuma cidadania para o cidadão liberto, para o ser liberto, porque não foram considerados cidadãos. E então trouxeram, claro, os italianos, e os italianos, né, os alemães e os holandeses foram mais bem tratados, de certa forma, pelo governo. Embora quando eles chegaram aqui, os fazendeiros quiseram fazer deles novos escravos, de certa forma, entre aspas. É claro que eles já tinham no sangue um outro tipo de luta e não aceitaram ser tratados assim. Logo, conseguiram negociar com o governo uma situação melhor. Paraná, Santa Catarina e o resto vocês já conhecem, Rio Grande do Sul e tudo mais. E isso vai alavancar e desencadear lá na frente a Revolução Farroupilha. Enquanto os negros recém-libertos só tinham uma saída: ou você vira bandido, saqueador, você vira jagunça, alguma coisa aí, ou você poderia ter uma carreira no exército. O exército foi uma grande saída para esse negro recém-liberto. Fortes, guerreiros, bons soldados. Mas nem tudo eram flores. Porque os soldados negros eram tratados a chibatadas. Se cometessem qualquer erro, qualquer falha que fosse, eles recebiam chibatadas. Enquanto os brancos do exército não recebiam essas chibatadas. Daí vem a revolta da chibata, que era essa luta do negro novamente para ter uma carreira no exército e não precisar apanhar por isso.
Nós tivemos o ciclo do cangaço. O ciclo do cangaço que vai ter Lampião e etc. Vários e vários lugares a questão do ciclo do cangaço. E nós tivemos a política do café com leite. Essa república aí, essa chamada República Velha, ela tinha a questão do café com leite. O que era o café com leite? Apenas criadores de gado, no caso de Minas, os tiradores de leite, tinham direitos políticos. E apenas os plantadores de café tinham também direitos políticos. E eles faziam um revés entre eles. De uma vez escolhia alguém representante do leite e uma vez escolhiam representantes do café. E era a política então do café com leite. E apenas esse grupo tinha todos os poderes políticos no Brasil. O resto de nós era o famoso curral eleitoral. A gente não tinha direito nenhum. Bom, o contexto é esse. Contexto maravilhoso, não é? Esse é o contexto. E características. Preocupação, claro, com as questões sociais do Brasil. Começou a preocupação com a questão social brasileira. Em nenhum outro momento nós tivemos preocupações sociais no Brasil. Não teve preocupação social no Barroco, nem no Realismo. O Realismo chama realismo, mas não tinha preocupação social. E então, pela primeira vez, esse olhar diante da realidade brasileira, das questões sociais, começou a acontecer. Segundo, conservaram ainda características do parnasianismo, uma linguagem ainda muito formal, conservaram características do naturalismo, aquela ideia de que o homem é um produto do meio onde ele vive, aquelas ideias positivistas, deterministas, ainda imperavam nos textos. Também, nos textos, por exemplo, ali do nosso amigo Augusto dos Anjos, nós vamos ter uma coisa meio simbolista, que é a busca para o sentido da existência. E por aí vai. Autores. O principal livro desse momento chama Os Sertões, publicado em 1902, que é de um grande escritor maravilhoso chamado Euclides da Cunha. O outro maravilhoso aí, o Lima Barreto, que escreveu uma espécie de Dom Quixote brasileiro, que é o Policarpo Quaresma. Triste fim de Policarpo Quaresma. Outro maravilhoso dessa época, Monteiro Lobato. E não é só o sítio, mas o grande personagem Jeca Tatu, o grande livro Cidades Mortas, Urupês e muitas outras coisas que produziu Monteiro Lobato. Dentro do contexto da sua época, claro, ele vai receber críticas de ser um pouco racista, ele vai receber críticas de ser muito conservador e por aí vai. Outro grande mestre, o Graça Aranha. Graça Aranha escreveu um livro maravilhoso chamado Canaã, que fala da questão do imigrante no Rio Grande do Sul. Canaã, todo mundo lembra, que é a terra prometida bíblica. E ele trabalha essa lógica de que quando o imigrante veio para o Brasil, o imigrante italiano, alemão e holandês, etc., eles vieram com aquela ideia de que o Brasil fosse uma nova terra prometida para eles. E quando chegou aqui, não era bem assim. Maravilhoso o trabalho. Na poesia nós temos Augusto dos Anjos, que sem dúvida um dos maiores poetas que vocês vão conhecer na vida. Um livro só, chamado Eu, e depois saiu uma outra versão, Eu e Outros Poemas. Mas coisa assim maravilhosa. Pré-modernismo então é isso, tá? Vai de 1900 até 1922. Dentro desse contexto que nós comentamos, tem esses quantos autores aqui. E depois a gente faz uma aula só pra gente falar um pouquinho dessas obras, pelo menos de algumas delas. Não vai dar pra falar de todas, tá? E aí, dúvidas, manda pra mim lá no WhatsApp.